Olá, boa tarde. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. O JC Debate aproveita a data para quebrar. Vamos conhecer a Larissa, que tem muito a ensinar para a gente. A reportagem é de Laís Duarte. Quanta alegria cabe num sorriso. E o nariz? Ela é divertida. Larissa é a pessoa que veio para completar o nosso time, né? Isso a gente sempre comentou aqui em casa, que a sensação, quando ela chegou, estamos com o time completo. Uma menina de cabelos cacheados que gosta de brincar, fazer festa com a família, de música. Tem uma só. Qual mais? Uma menina igual a todas as outras. Cada um faz as coisas no seu tempo, aprende no seu tempo. Sorrindo hoje está a família inteira. Para eles, o fato da pequena ter síndrome de Down é uma microscópica diferença do tamanho do cromossomo 21 que ela tem a mais no DNA. Para qualquer casal, o diagnóstico fechado de um filho com síndrome de Down pode parecer uma viagem a um desconhecido. Mas, aos poucos, janelas se abrem para novos horizontes, de alegria e de aprendizado. A gente aprende todos os dias, né? Na verdade, a gente aprende muito mais com elas, né? Com a Larissa e com a Isabelle, do que ensinar. Num primeiro momento, receber a notícia pega de surpresa os pais de 1 em cada 600 bebês nascidos no Brasil. Com Larissa, Aline e Márcio descobriram que depois vem tantas outras surpresas, embaladas em carinho, recheadas com respeito, com sabor de conquista. A Larissa é um presente para nós, que trouxe muitas lições, né? Ela nos ensina a dar valor nas pequenas coisas, porque essas pequenas coisas são muito importantes para ela e aí passa a ser importante para nós também. Para os pais que ainda vão receber um presente assim, um conselho. Não ter medo do que vai acontecer. O importante é que essa criança chegue banhada em amor, banhada em luz, como qualquer outra criança, porque ela só precisa disso, inicialmente. O que ela precisa depois vai vir com o tempo. E para falar sobre a síndrome de Down, recebemos a psicóloga Carolina Freire de Carvalho, coordenadora da Fundação Síndrome de Down, e a pediatra Ana Cláudia Brandão, responsável pelo programa de síndrome de Down do Hospital Albert Einstein. Aqui pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos. Vou começar explicando o porquê da data. Não foi escolhida à toa, né? Esse 21 de março, para chamar atenção para o Dia Internacional da Síndrome de Down. A síndrome de Down ela é uma condição genética onde as pessoas, ao invés de ter 46 cromossomos, como as pessoas que não têm síndrome de Down, têm 47 cromossomos. E esse 1 a mais é justamente o cromossomo 21. Então, ao invés de ter um par de cromossomo 21, quer dizer, 2, temos 3 cromossomos 21. Por isso, a data 21, referente ao cromossomo 21, do 3, para falar em 3 cromossomos 21. Justamente o cromossomo 21. Isso. Né? Agora, a Carolina, a doutora Ana colocou aí, é uma condição, né? Não é uma doença. Não. É muito importante frisar isso. Né? A gente vem discutindo muito isso, né? Quando a gente marca a doença, eu marco uma história, eu trago um estigma. E aí, quando a gente fala de uma condição, é algo que a gente não escolhe, né? É algo que vem no nosso nascimento, como eu não escolhi a cor dos meus olhos, eu nasci com eles. E aí a gente precisa olhar enquanto sociedade quais são os desafios para essa inclusão, porque aí os desafios são da sociedade e não são desafios da pessoa na condição de pessoa com síndrome de Down. Esse ainda é o principal ponto enfrentado pelas pessoas que têm síndrome de Down, o preconceito? Ainda é porque muitas vezes são vistos como pessoas pela metade, eu acho. Assim, sem ter todos os direitos que todos nós usufruímos. Então, a gente fica falando, tem o direito à educação. Sim, todo mundo tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito ao lazer, tem direito à inserção no mercado de trabalho. Então, não são condições especiais, né? São condições de qualquer pessoa. Então, às vezes, a visão da pessoa com deficiência tira um pouco essa questão de, como se ele tivesse o acesso, seria um privilégio. Não, não é um privilégio, é um direito de todos, né?
É isso que você percebe ainda lá é falta de informação, talvez, Carolina? Tem um pouco da falta de informação, tem a questão das informações que ainda são truncadas, né? Quando a gente coloca a questão do especial, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Porque é especial, então ele precisa lembrar do direito. Não, numa sociedade que reconhece que todos temos esses direitos, eu não preciso pensar numa escola específica, exclusiva para pessoas com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência. Eu estou pensando numa escola. Né? Quando eu estou pensando no mercado de trabalho, a mesma coisa. Então, a gente poder pensar projetos de vida e inserções na sociedade. Só que a gente fica nessa leitura ainda do pequeno especial, ele precisa especial de uma é um termo também que nós não se deve usar. Tirar precisa arriscar do vocabulário esse termo. E outro é portador também, né? Também. Portador de síndrome de Down. Essa pessoa não porta nada também. Exatamente. E é outro termo que as pessoas acabam usando. Né? Ela tem síndrome de Down, uma parte dela. Então, ela não é Down. Então, isso é uma coisa também que é importante frisar, porque a pessoa não é definida por essa condição. Então, ela tem síndrome de Down, como ela tem cabelos cacheados, né? A gente acabou de ver a Larissa, cabelos cacheados ou ruivos. Então, é mais uma característica. Ela não é a síndrome, certo? Ela tem uma condição de ter lá os seus 3 cromossomos 21, que traz, sim, algumas questões, né? Mas não é Down. Sim. E quais questões? Traz algumas questões, né? Aproveitar, a gente sabe que uma das formas de combater o preconceito é com a informação, né? Sim. Vamos usar elas, então. Em relação à saúde, existe uma chance maior dessas pessoas com síndrome de Down de terem algumas questões de saúde. Então, que é muito importante, né? Muito importante que o profissional de saúde saiba disso para que determine um acompanhamento de saúde para os bebês, para as crianças maiores ou mesmo os adultos adequada. Então, quando nasce, é obrigatório fazer um ecocardiograma, por exemplo, porque metade das crianças com Down nascem com algum problema cardíaco. Problemas de visão são mais comuns, auditivos, problemas da glândula tireoide, principalmente quando ela funciona menos, né, o hipotireoidismo, que a gente chama. Então, são condições que, na puericultura e no acompanhamento de saúde dessas pessoas, precisam ser vistas, né? Eu acho importante a gente falar que essa informação para os profissionais de saúde em geral, ela está disponível, né? Então, se você entra no Ministério da Saúde, clica lá e tem a diretriz. Está disponível, mas assim, quantas pessoas se interessam em ter essa informação no universo? É uma questão. Quantas, doutora? Poucas? Então, o que a gente tem visto é que o acesso é bom, mas as pessoas não acessam. Então, o que a gente tem percebido? As famílias acessam. Então, as famílias, muitas delas acessam a diretriz do Ministério da Saúde e levam para o seu médico. Então, tudo bem, é um caminho, até que a gente tenha esse profissional consciente da importância que é cuidar de todas as suas crianças bem, né? Então, num consultório, a gente não precisa, ou numa clínica, a gente não precisa de ninguém especialista em síndrome de Down. A criança com síndrome de Down é mais um paciente seu. Sim. E daí você tem a obrigação, sim, de tratá-lo e de acompanhá-lo da melhor maneira possível. A gente não pode deixar escapar diagnósticos, porque isso pode comprometer o desenvolvimento da criança. Então, a diretriz está lá. Não importa de que meio isso chegue ao médico ou às terapeutas, né, da equipe multiprofissional, mas desde que chegue. Mas está lá no site do Ministério da Saúde para todo mundo acessar. As pessoas estão participando já da nossa conversa. A Cecília Alves Dias, ela conta que quando ela tinha uns 10 anos, ela conheceu na escola um menino com síndrome de Down. E eles se apaixonaram e começaram a ter um namorinho ali. E a mãe dela não gostou nada e fez de tudo para que ela se afastasse dele. Aí ela pergunta, é normal os pais quererem afastar os filhos de pessoas com síndrome de Down? Isso a gente enfrenta ainda até por essa falta de informação, né? Esse receio depois da vida sexual e reprodutiva, né? Tem um receio disso, tem uma questão cultural mesmo, né? De, o que as pessoas vão achar? E a gente nega a sexualidade de uma pessoa, não só com síndrome de Down, mas especialmente, já que a gente está falando disso. Porque como ele é especial, ele então tem uma sexualidade menor. Então, a gente infantiliza a sexualidade dele. Ele não sabe o que está fazendo. Mas ele é uma pessoa em desenvolvimento. E a sexualidade faz parte do desenvolvimento humano. Então, ele poder se apaixonar por pessoas faz parte. Mas a sociedade ainda tem esses preconceitos, essa falta de informação,
né? De que tem pessoas que ainda acham, em pleno século XXI, poxa, a síndrome de Down passa de uma pessoa para outra, né? A minha filha vai regredir por namorar um rapaz com síndrome de Down ou não. Então, a gente precisa que essas situações aconteçam, que a gente exponha de uma maneira, lógico, com muito respeito às pessoas, mas para que as pessoas possam ver que as diferenças estão aí. Né? A gente namora com classes sociais diferentes, a gente namora interracialmente, a gente namora com idades diferentes e, por que não, pessoas, né, com deficiência, sem deficiência, mas pessoas, nós somos diferentes. Sim. Né? Então, infelizmente, o que ela passou, doutora, a gente ainda enfrenta. O que eu vejo é que normalmente, ou assim, no dia a dia, a gente vê as pessoas com síndrome de Down namorando outras pessoas com síndrome de Down. Mas por que? A explicação talvez é que as oportunidades que eles têm, né, que essas pessoas têm para exercitar o flerte, o namoro, exercitar essa sexualidade, a relação amorosa, acontecem nesses ambientes onde estão as pessoas com síndrome de Down. Obviamente é possível que qualquer pessoa se apaixone por qualquer pessoa, né? Mas existe esse um conceito de que eu, né, cognitivamente, na média, não poderia me apaixonar por uma pessoa conhecidamente com deficiência intelectual. Isso é um preconceito. Então, a nossa telespectadora está aqui para provar isso. Ela contando aqui a história. É possível a pessoa dela, né? se apaixonar por qualquer outra pessoa. Qualquer outra. Agora, uma outra coisa que eu queria tocar com vocês é o momento da notícia, né? De dizer aos pais que a criança tem síndrome de Down. É um momento delicado e importantíssimo. É o primeiro passo, podemos entender assim? Podemos entender porque é a chegada de um bebê, né? Toda criança que chega numa família, a gente precisa dar esse espaço do acolhimento dessa chegada, né? Ele não chega uma pessoa com síndrome de Down, ele chega um filho numa casa, ele chega um projeto para uma família e a gente precisa ter muita delicadeza nesse momento, né? De que acolher essa família não é menos as coisas, ela é o primeiro passo, né? Como chega esse filho, quem é esse filho que chega? E a gente precisa investir muito no momento da notícia com os profissionais para que a gente possa dar esse primeiro passo para o acolhimento dessa chegada dessa criança, né? Não é à toa que o próprio Ministério da Saúde tem um capítulo inteiro dedicado a como os profissionais da saúde devem dar a notícia. Exatamente. É um momento que o que eu vejo que ainda na graduação, vamos dizer, né, na graduação médica ou mesmo na residência de pediatria, o espaço dedicado a essas questões de notícias em geral não é muito, assim, a gente não tem um tempo gasto efetivamente nesse assunto. Então fica um assunto... Não se dá a devida atenção para isso. Exatamente. Né? Mas é extremamente importante. Quando a gente está falando do momento da notícia do bebê com síndrome de Down, que no nosso meio esse diagnóstico, na maioria das vezes, ainda é realizado quando o bebê nasce, né? Existem outros países onde muitos diagnósticos são feitos no período pré-natal. Aqui, a maioria das vezes, a gente vê ou sabe que o bebê tem síndrome de Down quando ele nasce. E esse momento é muito especial no sentido de o profissional de saúde, ele tem que estar muito atualizado do que está acontecendo na vida das pessoas com síndrome de Down atualmente. Não cabe mais falar aquelas coisas de antigamente, né? Mas que as famílias ainda escutam, do tipo, seu filho não vai para a escola, seu filho não vai aprender, é melhor, sabe, assim, alguns conselhos que não cabem mais nesse século XXI. Você chegou a dizer assim, olha, infelizmente vou te dar uma notícia, exatamente, né? Assim, já chega com uma frase coberta de opiniões pessoais, né? Então você tem que parabenizar e que pode fazer família. Toda a diferença, né, para o caminho, assim, o que a gente para os próximos passos dessa família, né, doutora? É que a notícia comece parabenizando a família pelo filho que chega, porque na maternidade o que é quando nasce alguém? É celebração. É festa, né? A gente não pode transformar isso num momento de tristeza. É celebração, continua sendo, apesar da coisa inesperada que é a notícia de que o seu bebê tem síndrome de Down. Eu vou trazer uma outra história aqui, que é de uma jovem francesa de 21 anos que tem síndrome de Down e ela tinha o sonho de apresentar a previsão do tempo na TV. Ela conseguiu, foi lá no Facebook, conseguiu uma campanha grande. Vamos ver o resultado. Et pour votre week-end, eh bien, je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors, quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie.
coupé en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie, du soleil en Bordeaux. Alors pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux pour dimanche. Il y a des nuages 3/4 du pays, de la pluie, du soleil à Marseille. Não, e olha só a desenvoltura Toda, dela, né? né? Toda solta ali, né? O nome da campanha foi Melanie Pode Fazer Isso. Sabe o que ela disse? Eu sou diferente, mas eu gostaria de mostrar a todo mundo que eu posso sim fazer várias coisas. Tá aí a prova, né, de que assim um atendimento adequado é capaz assim de desenvolver as pessoas com síndrome de Down com cada vez mais autonomia também, não é? Tanto que a campanha desse ano é No Special Needs, né? Não tenho necessidades especiais. E a campanha está aí, que é essa, né, de que eu posso querer apresentar um teatro, eu posso querer apresentar o tempo, eu posso querer terminar os estudos, eu não preciso de uma escola especial, eu não preciso de um trabalho especial, eu não preciso de um pediatra especial, eu não preciso de um ginecologista especial. Exatamente. Eu preciso, como você, eu preciso de estar no mundo e eu quero experimentar esse mundo que está aí. Eu acho que uma coisa importante também, essa questão desse desejo, dessa expectativa de futuro, né, que todo jovem tem que ter, não começa quando ele fica jovem, começa na infância. Né? Então, as famílias têm que ter muito cuidado, os profissionais que estão envolvidos no cuidado das crianças, de procurar estimular essa questão da autonomia desde pequeno. Então, as pequenas coisas, organizar a mochila, escolher a própria roupa, fazer o próprio prato, dar um recado ali. Então, assim, as famílias sempre acreditarem naquilo do cotidiano que acontece e isso você vai criando ou educando um adolescente que vai chegar com maior autonomia, preferencialmente, né, ou obrigatoriamente, na minha opinião, estudando em escola comum, porque daí, nesse universo da escola comum, ele vai ter os mesmos desejos e o mesmo percurso dos colegas, chegando no ensino médio, querendo continuar o estudo ou querendo entrar no mercado de trabalho, sendo sempre tratado de acordo com a faixa etária dele. Sim. A gente vê muita infantilização, então comportamentos inadequados decorrentes dessa infantilização que não pode acontecer. É aí que a gente vê que não há problema nenhum. O problema está nos outros. Né? Exatamente. Vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Para isso também. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a síndrome de Down, condição que atinge cerca de 300 mil brasileiros. Com a gente, Carolina Freire de Carvalho, coordenadora da Fundação Síndrome de Down, e a pediatra Ana Cláudia Brandão. Mas antes de voltar aqui, continuar a nossa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais do dia a dia da Larissa. A passos largos caminha Larissa. Ela descobre seus próprios caminhos. Tem por trás o apoio dos pais, o eterno prazer da companhia da irmã. É mais legal brincar com o irmão, amigo, do que brincar sozinho. O que não entra nessa brincadeira é o preconceito, que nasce da falta de informação. O erro mais comum é achar que síndrome de Down é uma doença. Não é. Trata-se de uma condição de cerca de 300 mil brasileiros, segundo a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Não escolhe raça, cor nem etnia. Só é mais comum nos bebês gerados por mulheres com mais de 36 anos. Aline tinha 29 quando engravidou de Larissa. Aos 3 anos, a pequena recebe doses desmedidas de amor, frequenta a escola, faz sessões de fisioterapia e de fono. Nós encontramos muitas famílias com essa dificuldade, né? Tempo não adequado para as terapias, né? Médicos que não têm o mesmo cuidado, não mostram para as famílias aqueles protocolos que dizem por ano quais são os exames que têm que ser feitos, porque isso existe, né? E isso faz com que a gente acabe evitando muitos problemas de saúde. Quando Larissa precisou de óculos, até os brinquedos ganharam lentes. Quando ela precisou usar tampão, a família inteira coloriu seu jeito de ver o mundo. Quem não tem acesso a um convênio ou a uma terapia um pouco mais específica acaba ficando só no básico, né? E é uma coisa que a gente percebe e fica sabendo desde o começo que a estimulação, quanto melhor, né? E quanto mais precoce ela for, mais resultado vai trazer.
Resultado é ver Larissa exibindo seu andar alegre numa caminhada que está só começando. Onde esses passos a levarão? Para o mundo, para ela ir aonde ela quiser. Direcionar para os bons caminhos e eles criarem asas e voarem sempre com bom propósito, com bons valores, né? Isso é o principal também. A Larissa dominando a cena aí, né, com o pessoal da equipe. Mas a família contou aí, né, que ela frequenta a escola. Nós falamos um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso aí, da questão. A opção é pela escola comum, então. A orientação é da escola comum, né? De que a criança ela vai se beneficiar com a escola comum, até porque a gente tem uma legislação vigente, né, que fala da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que é a inclusão na escola comum. Né? Algumas pessoas ainda usam o nome escola regular. Todas as escolas no Brasil, elas são regulares, porque elas têm a concessão do Estado para funcionar. Então, regular elas são. Mas as escolas comuns são diferentes das escolas especiais. Né? Então, há uma luta para a queda das escolas especiais, porque elas segregam, e na escola comum é essa escola que ela vai estar com pares cronológicos. E escola nenhuma pode recusar a matrícula da pessoa com da lei de jeito nenhum. Nenhuma escola pode recusar a matrícula, nenhuma delas pode cobrar taxa extra, nenhuma delas pode colocar condições de saúde ou condições outras para que as crianças frequentem o seu espaço. Né? E não, só queria frisar uma coisa, saiu uma pesquisa recente pelo Instituto Alana, junto com o pessoal de Harvard, agora em dezembro, onde é comprovado, assim, o que eles mostraram, que a escola comum, que tem a educação inclusiva, quer dizer, aquela escola que abrange a diversidade dos seus alunos, é melhor para as crianças com deficiência e muito boa, muito melhor para as crianças sem deficiência. E traz reflexos para a vida adulta, vida adulta, de todas as crianças, de todos os alunos. Para a vida adulta. Agora, Carolina, as nossas leis avançaram no sentido da inclusão social? As leis, sim. Né? A gente tem essa Lei Brasileira da Inclusão, né, da Educação. No Brasil foi signatário da ONU, né, na questão da inclusão da pessoa com deficiência, e a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, e aí, pensando no mundo do trabalho, temos a Lei Brasileira de Cotas. O que acontece é que você tem um avanço nas leis, mas as informações no cotidiano, a cultura ainda é do menos, ainda é da diferença, ainda é do especial. Então, a gente precisa agora começar a trabalhar com formação das famílias, que vai desde o momento da notícia, né, como que a gente acolhe essa família, na formação de profissionais. Então, não é só na formação médica que o momento da notícia é inadequado, na formação do psicólogo também é, do fonoaudiólogo, dos diversos terapeutas. A formação de professores ainda peca para uma escola, né, um professor especializado. Então, a gente precisa atacar todas as frentes. Né? Acredito que as leis, elas ainda não conseguem mudar as atitudes. Então, é aí que pega. A gente precisa mudar as atitudes. As leis estão aí. A gente tem uma das legislações mais avançadas em termos de políticas para a pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa mudar, todo mundo precisa mudar. Doutora Ana, vou contar uma coisa, que é um bastidor que você comentou aqui comigo, mas eu acho importante trazer para as pessoas. Doutora Ana também é mãe de um rapaz com síndrome de Down, e você comentou assim, né? Precisa mudar esse comportamento. Falou assim, eu sou uma mãe especial. Não, eu não sou uma mãe especial, eu sou uma mãe, não é? Exatamente, né? Eu sou mãe de 3 filhos. O Pedro é o meu filho mais velho, que tem síndrome de Down, e ele não é mais especial que nenhum outro, nem que a Georgia e nem que o Rafael, não é? Então, ele continua sendo mais um filho amado como os outros 2. Eu não sou melhor de que nenhuma outra mãe. Então, a gente precisa tirar esse especial de cena, porque o especial, como a gente estava falando, parece que quer compensar alguma coisa que a gente tem de menos. Eu não sou menos mãe porque tenho o Pedro. O Pedro não é menos pessoa nenhuma porque tem síndrome de Down. Então, ele não precisa dessa compensação e ninguém precisa nos compensar em nos chamando de especial. Né? Bom, vou aproveitar aqui, nós estamos chegando no finalzinho, mas vou chamar ainda o vídeo da campanha da Fundação Síndrome de Down, que é em homenagem à data. Muito bem, ficou muito legal esse vídeo, Carolina. Vamos aproveitar para uma palavrinha final, então.
que hoje seja um dia, né, de celebração, de uma convivência com as diferenças. Né? Não o dia da síndrome de Down, das pessoas com síndrome de Down, mas de que a gente caminhe para uma sociedade, né, que saiba lidar com as diferenças e respeite as diferenças. Doutora Ana, comentou um negócio ali, você faz parte do programa, né, da síndrome de Down do Hospital Albert Einstein, você falou, o meu desejo é que um dia não exista mais, não exista a necessidade do programa, né, da síndrome de Down. Que nada especializado, né? Então, o que eu comentei foi que a minha apresentação aqui seria pediatra especializada em síndrome de Down. Não, eu sou pediatra de um programa, né, especializada em crianças. Então, eu espero que um dia não seja necessário nada mesmo especializado, que todo mundo dê conta de tratar e de cuidar e de dar aula, né, para todas as crianças. E o que eu vou dizer assim agora como mãe, já que você contou para todo mundo que eu sou mãe de alguém com síndrome de Down, é que esse dia hoje seja de força para nós famílias e de muita alegria para os nossos filhos. Maravilha. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje e vou deixar também o endereço da Fundação para as pessoas conhecerem melhor o trabalho, né, Carolina, que é o FS, né? Isso, fsdown.org.br. Tá certinho ali na tela, então. Tá. Muito obrigada, pela participação hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a oportunidade. E até uma próxima. O JC Debate fica por aqui. Os nossos programas anteriores estão no nosso canal no YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia.